Lucas sempre fora um homem de negócios ambicioso. Desde jovem, seu foco era claro: acumular riquezas. Ele passará anos aprimorando suas habilidades, construindo um império no setor imobiliário. Mas, com o tempo, algo dentro dele começou a mudar. A busca por dinheiro, fama e status perdeu seu brilho, e ele começou a questionar o que realmente importava. Foi quando ele conheceu Clara, uma jovem artista com uma visão revolucionária. Ela estava começando a ganhar notoriedade no mundo da arte, mas ainda lutava para estabelecer sua carreira. Clara tinha um talento único, algo que Lucas nunca havia visto antes, mas o que realmente o atraía não era apenas seu talento. Era sua paixão, seu espírito livre e sua determinação em transformar o mundo ao seu redor com suas obras. Após meses de encontros casuais, conversas intensas e momentos de conexão profunda, Lucas chegou a uma decisão arriscada. Ele venderia tudo o que havia conquistado para investir na carreira de Clara. Ele sabia que aquilo poderia ser a chance de fazer algo que realmente importasse em sua vida. Para ele, isso não era apenas um investimento financeiro. Era um investimento em algo maior, algo que ele sentia que poderia mudar o curso de sua vida. Eu acredito em você, Clara, disse Lucas em uma conversa íntima, enquanto ela trabalhava em sua mais nova pintura. Eu quero investir no seu futuro. Quero que você tenha tudo o que precisa para alcançar seus sonhos. Eu posso vender meus imóveis, meus negócios. Você merece isso. Clara olhou para ele, surpresa com a sinceridade nos olhos de Lucas. Ela não esperava uma proposta como aquela, mas sabia que ele estava falando sério. Isso é um risco enorme, Lucas. Você tem certeza? Ele sorriu, seu olhar firme. Eu nunca fui tão certo de algo em toda a minha vida. Clara ficou em silêncio por um momento, processando o que ele acabará de dizer. Era uma grande responsabilidade, mas também uma grande oportunidade. Ela nunca imaginara que alguém, especialmente alguém com o sucesso de Lucas, estaria disposto a arriscar tudo por ela. E, naquele momento, ela sentiu algo que não conseguia explicar. Havia algo em seu coração que lhe dizia que talvez esse fosse o próximo capítulo de sua vida. O risco valeria a pena. Lucas não hesitou. Em poucos dias, ele liquidou todos os seus bens, incluindo os imóveis que tanto custará conquistar. Sua vida, que antes era regida por uma agenda cheia de reuniões de negócios e investimentos lucrativos, agora estava completamente voltada para Clara. Ele a apoiaria incondicionalmente, acreditava que ela tinha o potencial para transformar o mercado artístico e, com isso, mudar o mundo. Mais do que isso, ele se sentia como se finalmente tivesse encontrado um propósito real em sua vida. Clara, por sua vez, ficou atônita com o gesto de Lucas. Ela sabia que ele estava fazendo um grande sacrifício. Aquilo não era apenas uma questão de dinheiro, era a própria vida dele que estava em jogo. Ele estava disposto a abrir mão de tudo o que construíra por algo em que acreditava. Ela não conseguia entender completamente por que ele havia tomado tal decisão, mas algo dentro dela sentia uma pressão crescente. Ela não queria que ele se arrependesse mais tarde. Nos dias que se seguiram, Lucas começou a investir em exposições de arte para Clara, contratando os melhores curadores, alugando os melhores espaços para suas obras. Ele estava envolvido em cada detalhe, certificando-se de que ela tivesse tudo o que precisasse. Seu entusiasmo era contagiante, mas ao mesmo tempo, algo dentro de Clara começou a mudar. Ela começou a se sentir desconfortável com a magnitude da dedicação de Lucas, como se ele estivesse colocando tudo o que tinha em risco por ela. Aquilo a assustava. Enquanto isso, Clara se tornava cada vez mais popular. Suas exposições estavam atraindo atenção, e sua arte estava ganhando reconhecimento. As vendas estavam crescendo, e ela começava a ser vista como uma das artistas mais promissoras da sua geração. Tudo isso graças ao apoio de Lucas, que nunca havia acreditado tanto em alguém. Mas, quanto mais Clara avançava, mais ela se distanciava de Lucas. Não era uma distância física, mas emocional. Ela sentia que ele estava ficando cada vez mais obcecado por ela, por seu sucesso, e aquilo estava começando a lhe dar um certo medo. Ela adorava a arte, adorava ser reconhecida, mas não sabia lidar com a pressão que estava começando a sentir. Não sabia o que fazer com o sentimento de culpa que a consumia cada vez que olhava para Lucas, vendo o homem que havia dado tudo por ela. Uma noite, Clara decidiu sair com algumas amigas. Ela precisava de um tempo para si, para pensar em tudo o que estava acontecendo. Lucas, sem saber o que ela realmente estava sentindo, continuou seu trabalho incansável para garantir que ela estivesse sempre em destaque. Quando Clara voltou para casa, ele estava esperando por ela. Ele parecia ansioso, como se tivesse algo importante para dizer. Clara, eu fiz tudo por você, ele disse, a voz carregada de emoção. Eu vendi tudo, arrisquei tudo por você.
Eu acredito em você mais do que qualquer outra coisa. Não posso deixar você falhar. Clara sentiu uma pressão imensa no peito. Ela sabia que Lucas estava se entregando completamente, mas o que ele não sabia era que ela já não sentia o mesmo. Lucas, ela começou, a voz tremendo, eu não sei se posso continuar assim. Não sei se consigo carregar todo esse peso que você colocou sobre meus ombros. Você não está me deixando viver minha própria vida. Eu não quero ser a razão pela qual você perdeu tudo. Lucas olhou para ela, seu rosto pálido. Ele não entendia o que estava acontecendo, mas sabia que algo estava errado. Mas eu fiz isso por você. Eu fiz isso porque acredito em você. Eu sei, Clara respondeu, a dor evidente em seus olhos. Mas o que eu realmente preciso é de espaço. Preciso me encontrar de novo, sem toda essa pressão, sem tudo que você colocou sobre mim. Naquele momento, Lucas sentiu como se o chão tivesse desabado sob seus pés. Ele não podia entender. Ele havia dado tudo por ela. Tudo. E agora ela estava dizendo que não queria mais. O que ele havia feito? O que ele havia perdido? O silêncio na sala era pesado, quase insuportável. Lucas olhava para Clara, tentando entender as palavras dela, mas algo dentro dele parecia ter se quebrado. Ele acreditava que estava fazendo a coisa certa. Ele acreditava que estava construindo um futuro para ambos, mas o que ele via em Clara não era mais a gratidão ou o amor que ele imaginava, mas um afastamento crescente, um medo. Clara estava com os olhos marejados, mas sua expressão era firme. Ela havia tomado uma decisão, e não havia como voltar atrás. Lucas, ela disse, a voz mais suave agora, você me deu tudo o que eu precisava, mas não posso ser a causa do seu fracasso. Eu não posso carregar esse fardo. Eu preciso ser livre para fazer o que amo, sem ter a responsabilidade de carregar o peso de suas expectativas. Lucas engoliu em seco, o coração apertado. Ele queria gritar, queria questionar o que estava acontecendo, mas as palavras não saíam. Ele sentia como se tivesse investido sua alma nela, apenas para ver tudo ruir. Mas a realidade era mais dolorosa. Clara não o via como ele via ela. Para ela, o que começou como uma parceria de apoio se transformou em uma obrigação insustentável. Clara, você realmente não vê? Eu só fiz isso porque queria estar ao seu lado, porque queria ver você alcançar seus sonhos, Lucas respondeu, tentando controlar a frustração que tomava conta dele. Clara olhou para ele por um longo momento, a dor visível em seu olhar, mas com uma resolução firme. Eu sei, Lucas. Eu sei tudo o que você fez. Mas eu preciso de algo mais. Não posso ser a razão de você perder tudo o que construiu antes de mim. Não posso ser o peso em seus ombros, a razão pela qual você está se perdendo. Lucas, derrotado, sentou-se na beirada do sofá. Ele queria lutar, queria gritar, mas uma parte dele sabia que o que ela dizia era verdade. Ele havia se perdido em seu desejo de vê-la brilhar, e, em seu caminho, havia deixado tudo o que realmente importava escapar. Mas era tarde demais para perceber isso. Clara já estava decidida. Então é isso? Lucas perguntou, quase sussurrando. Você vai embora? Clara não respondeu de imediato. Ela olhou para ele, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Eu vou precisar de um tempo, Lucas. Eu preciso encontrar meu próprio caminho agora, sem mais pressões. E você precisa se encontrar também. Precisa entender que sua vida não precisa girar em torno de mim ou do que você fez por mim. Ela levantou-se, pegando sua bolsa e indo até a porta. Antes de sair, ela olhou para ele pela última vez, um olhar de despedida cheio de tristeza. Eu sempre serei grata por tudo que você fez. Mas eu não posso continuar assim. Quando a porta se fechou, Lucas sentiu um vazio profundo tomar conta dele. Ele olhou para os objetos na sala, lembranças de todos os sacrifícios que fizera. Sua vida, que antes parecia cheia de promessas e conquistas, agora parecia vazia e sem sentido. Ele havia vendido tudo por ela, por algo em que acreditava, mas agora estava sozinho. E tudo o que ele havia feito parecia ter sido em vão. A noite caiu, e Lucas ficou ali, em silêncio, refletindo sobre suas escolhas. Ele havia perdido mais do que seus bens materiais. Ele havia perdido a essência de quem ele era, havia se perdido em uma obsessão por alguém que não compartilhava os mesmos sentimentos. Ele se deu conta de que, embora tivesse dado tudo por Clara, ele havia negligenciado algo essencial, ele mesmo. O sol já estava se pondo quando Lucas finalmente se levantou do sofá. O peso de tudo o que acontecerá nas últimas semanas parecia esmagá-lo. Ele andava pela casa como um fantasma, tocando as coisas, cada objeto parecia uma lembrança dolorosa de tudo o que ele perderá. A cadeira em que se sentara para assinar contratos,
os papéis com números e planos de negócios que ele agora sentia como fardos inúteis. O que valia tudo isso, se ele não tinha mais o que realmente importava? Ele se sentou à mesa de jantar, olhando para a tela do computador, que ainda exibia o site da Galeria de Arte de Clara. Cada clique que ele fazia parecia um lembrete cruel de seu fracasso. Ele havia gastado noites em claro, organizando exposições, montando estratégias de marketing e buscando o melhor para Clara. Ele acreditava que aquele era seu propósito. Mas agora, tudo parecia sem valor. Ele não conseguia se livrar da sensação de estar perdido. O celular de Lucas vibrou sobre a mesa, interrompendo seus pensamentos. Era uma mensagem de seu amigo de longa data, Marcos, com quem ele havia perdido contato desde que se dedicara exclusivamente ao trabalho. Cara, como você está? Faz tempo que não nos falamos. Estou pensando em você. Se precisar de alguém, sabe onde me encontrar. Lucas hesitou por um momento. Ele nunca gostara de mostrar suas fraquezas, mas a solidão que sentia era profunda demais para ser ignorada. Depois de um longo suspiro, ele digitou uma resposta. Estou tentando lidar com algumas coisas. Talvez precisasse de uma conversa. Te ligo mais tarde. Marcos respondeu rapidamente. Claro, estamos juntos. Fico esperando. Lucas deitou-se na cama mais cedo do que o habitual. Mas o sono não vinha. Suas mãos apertavam a almofada, como se ela pudesse afastar o turbilhão de pensamentos que o consumia. O que ele faria agora? Ele já não sabia quem ele era sem o sucesso, sem os investimentos, sem Clara. O homem que um dia tinha sido um empreendedor ousado agora parecia um estranho para si mesmo. Foi então que uma ideia começou a germinar em sua mente. Ele não podia voltar atrás. Clara já havia seguido seu caminho, e ele não podia mais se concentrar em viver por ela. Mas havia algo que ele ainda poderia fazer, algo que ele poderia recuperar. Ele precisava se reconectar consigo mesmo, descobrir quem ele era, e não o que os outros esperavam dele. Precisava se reconstruir de dentro para fora, e isso significava mudar sua própria trajetória. A resposta estava ali, em sua frente. Ele precisava voltar às suas raízes. Antes de se perder no mundo dos negócios e do luxo, Lucas sempre teve uma paixão por criar e inovar. Ele sempre teve ideias, mas nunca teve tempo para desenvolvê-las. Talvez fosse hora de retomar aquilo que realmente lhe dava prazer. Ele não precisaria mais da validação dos outros. Ele precisava se voltar para sua própria verdade. Enquanto refletia sobre isso, Lucas sentiu uma sensação de alívio, como se um peso tivesse sido tirado de seus ombros. Ele não sabia exatamente qual seria o seu próximo passo, mas agora havia uma direção. A vida não acabará ali. Ele sabia que havia algo mais para ele, algo que fosse mais autêntico e gratificante. Na manhã seguinte, Lucas fez uma ligação para Marcos, contando-lhe tudo o que estava passando. Ele sabia que a conversa seria difícil, mas a sinceridade de Marcos lhe dava confiança de que ele não estava sozinho. Marcos o ouviu atentamente e, ao final, disse algo que Lucas jamais esqueceria. Lucas, todos nós passamos por momentos difíceis. Mas o que você vai fazer com isso é que define quem você é. Talvez você tenha perdido tudo, mas agora tem a chance de recomeçar. E ninguém pode tirar isso de você. Essas palavras ressoaram em Lucas como um raio de esperança. Ele sabia que não podia mudar o que acontecerá com Clara, mas podia mudar sua própria vida. Ele não precisava de milhões para ser feliz, nem do sucesso de outros para se sentir importante. Ele tinha algo mais valioso, a chance de se encontrar de novo. E foi ali, naquele momento de introspecção, que Lucas decidiu. Ele começaria a buscar seus próprios sonhos novamente. De forma honesta, sem pressões externas, sem tentar provar nada para ninguém. Ele buscaria a paz e a realização que, durante todo esse tempo, haviam sido ofuscadas pela obsessão pelo sucesso e pela busca constante por validação. Os primeiros dias após a conversa com Marcos foram difíceis, mas também libertadores. Lucas acordava cedo, mas ao invés de se afundar em seu escritório, ele começava a praticar pequenas coisas que o faziam sentir-se mais conectado consigo mesmo. Ele começou a ler livros que há muito não pegava, a explorar velhos projetos e anotações que tinha deixado para trás por conta de sua obsessão pelo trabalho. A maior parte de seu tempo, no entanto, foi dedicada a um novo projeto. Algo simples, algo sem pressões externas, mas com uma paixão que há muito ele não sentia. Ele decidiu reabrir uma pequena oficina de design, um antigo sonho que tinha, mas que havia sido abandonado quando ele mergulhou no mundo dos grandes investimentos. Lucas não estava pensando em abrir uma nova empresa ou criar algo grandioso. Ele apenas queria criar. E isso era o suficiente para ele. O começo não foi fácil. Ele não tinha mais o capital de antes,
nem o apoio de investidores. Mas algo dentro dele estava diferente. Ele sabia que não estava mais tentando provar algo para o mundo, mas sim para si mesmo. Aos poucos, ele foi recuperando seu ritmo, colocando sua criatividade para funcionar em pequenos projetos, feitos com a dedicação que ele sempre desejou dar. Cada item criado com as próprias mãos era um passo em direção à sua cura. Ele sentia que estava voltando a ser ele mesmo. Embora o processo fosse lento, Lucas sentiu-se mais vivo do que nunca. Ele começou a sair da sua bolha de solidão, aceitando mais convites para socializar, mesmo que de forma discreta. Ele estava redescobrindo o prazer de fazer algo com suas próprias mãos, sem a pressão de ter que agradar os outros ou justificar cada movimento. Para ele, aquilo era liberdade. Certo dia, enquanto Lucas estava em seu estúdio, mexendo em alguns projetos novos, seu telefone tocou. Ele olhou o visor e, ao ver o número de Clara, seu coração deu um salto. Ele não tinha mais expectativas, mas havia algo ali, uma curiosidade. Oi, Clara, ele respondeu, tentando manter a voz calma, mas o nervosismo era evidente. Oi, Lucas, ela disse com uma leve hesitação. Eu estava pensando muito em você nos últimos tempos. Acho que a conversa que tivemos foi mais difícil do que eu imaginava. E, de certa forma, me fez refletir sobre várias coisas também. Lucas ficou em silêncio por um momento, deixando as palavras dela se acomodarem. Ele não queria ser apressado, mas a última coisa que ele queria era se prender ao passado. Eu entendo, ele respondeu. Eu também tenho pensado muito sobre tudo. Sobre o que fiz, sobre o que realmente importa. Não quero mais que você se sinta pressionada. Eu sei que te deixei sem espaço. Eu só quero que você saiba, Lucas, que eu realmente aprecio tudo que você fez por mim, Clara continuou. Mas eu também me dei conta de que eu estava tentando algo sem saber se era o que eu realmente queria. Acho que ambos precisávamos de um tempo para entender melhor nossos próprios caminhos. Lucas sorriu ligeiramente, sentindo uma sensação de paz. Eu sei o que você quer dizer. E eu realmente espero que você tenha encontrado o seu caminho. Eu estou começando a encontrar o meu. Clara ficou em silêncio por um momento, e então disse, eu fico feliz por ouvir isso. Sério. Eu sempre pensei que você seria capaz de muito, e parece que está começando a se encontrar. Eu espero que tudo dê certo para você, Lucas. Obrigado, Clara. Ele respondeu sinceramente. Eu também desejo o melhor para você. E, com isso, a conversa terminou. Lucas ficou ali, olhando para o telefone por um momento. A ligação foi breve, mas cheia de significado. Não havia mais rancor ou mágoa. Havia respeito, compreensão e, mais importante, havia a sensação de que ambos estavam finalmente no caminho certo, embora seguissem em direções diferentes. Após aquela conversa, Lucas sentiu uma paz que não sentia há muito tempo. Ele sabia que havia finalmente se libertado da pressão do sucesso, da obsessão pelo que ele pensava ser importante. Ele não precisava de grandes exibições de sucesso ou aprovação de ninguém. Ele estava construindo algo que era seu, algo genuíno, sem as expectativas do mundo sobre seus ombros. Agora, ele poderia viver sua vida do jeito que queria, com o prazer simples de criar, sem o peso de ter que agradar a todos. E isso, por si só, era uma grande vitória. A vida de Lucas parecia tomar uma nova forma a cada dia que passava. Com o tempo, o estúdio se tornou seu refúgio, um lugar onde ele podia expressar sua criatividade sem limitações. Os projetos que antes estavam engavetados, os rascunhos de ideias que nunca tinham se concretizado, começaram a ganhar vida. A cada novo trabalho concluído, ele sentia uma sensação de realização, algo que há muito não sentia ao lidar com números e metas de negócios. Mas não foi apenas o trabalho que mudou. Lucas começou a se reconectar com pessoas do seu passado, amigos de infância e antigos colegas que ele havia negligenciado por anos. Ele percebia que havia muito mais para sua vida do que o sucesso material, e começar a reviver aquelas conexões lhe trouxe uma paz inesperada. Era como se ele estivesse resgatando partes de si mesmo que estavam perdidas há muito tempo. Foi numa dessas reconexões que Lucas encontrou Ana, uma amiga de longa data, com quem ele havia perdido contato. Ana sempre foi uma presença tranquila e sábia na vida de Lucas, alguém com quem ele podia conversar sem pressões. Depois de um encontro casual em um café, Lucas decidiu convidá-la para conhecer o novo estúdio. Ele queria mostrar a ela o que ele estava criando, não para impressioná-la, mas porque, pela primeira vez em muito tempo, sentia-se genuinamente orgulhoso de algo que fizera por si mesmo. Ana ficou fascinada com o que Lucas havia construído. Ela percorreu o estúdio, observando cada detalhe, admirando os trabalhos que ele tinha feito. Você sempre foi talentoso, Lucas.
Eu sabia que você tinha algo grande dentro de si. Mas olha para você agora. Está criando algo que realmente reflete quem você é. As palavras dela tocaram algo profundo dentro dele. Ele não estava mais correndo atrás de aprovação ou reconhecimento. Ele estava fazendo algo que realmente gostava, algo que trazia significado para sua vida. Eu acho que finalmente entendi, Lucas disse, olhando ao redor do estúdio. Eu passei tanto tempo tentando alcançar algo que os outros esperavam de mim, que acabei esquecendo o que eu realmente queria. Eu estava perdido em um mundo de expectativas externas. Agora, estou tentando ser eu mesmo novamente, sem a pressão de ser alguém que os outros querem que eu seja. Ana sorriu, uma expressão de compreensão em seu rosto. Isso é o mais importante, Lucas. Às vezes, a vida nos leva por caminhos que não esperávamos, mas a verdadeira felicidade vem quando encontramos nosso próprio caminho. E eu vejo isso em você agora. Você está no caminho certo. Com o apoio de Ana, Lucas começou a explorar novos horizontes. Ele se envolveu em projetos locais, criando colaborações com outros artistas e pequenos negócios. Ele descobriu um novo propósito na vida, um que não estava atrelado a números ou grandes feitos, mas a algo mais simples, a alegria de criar e de ajudar os outros a encontrarem seu próprio potencial. À medida que o tempo passava, Lucas se sentia mais inteiro. Ele não precisava mais de uma grande validação externa para se sentir bem consigo mesmo. Ele havia redescoberto a essência do que o tornava único. Seu estúdio, antes um refúgio de solidão e incerteza, agora era um centro de criação e colaboração. Pessoas de diferentes áreas começaram a procurá-lo, inspiradas pela paixão e dedicação que ele colocava em tudo o que fazia. Lucas percebeu que o verdadeiro sucesso não estava mais em acumular riquezas, mas em se sentir realizado no que se fazia, em sentir-se conectado com os outros de forma genuína. Ele começou a dar aulas de design para jovens da comunidade, compartilhando seus conhecimentos e experiências com quem mais precisava. Não era apenas uma forma de ajudar, mas uma maneira de passar adiante o que ele havia aprendido durante sua jornada de autodescoberta. A vida de Lucas havia se transformado em algo muito mais significativo do que ele jamais imaginara. Uma noite, enquanto caminhava para casa depois de um dia cheio de atividades no estúdio, Lucas recebeu uma mensagem de Clara. Ele hesitou por um momento, mas decidiu abrir. Lucas, eu sei que você está muito ocupado com seus novos projetos, mas eu queria que soubesse que estou feliz por você. Eu vi o que você está fazendo, e realmente fico contente de ver que encontrou um novo caminho. Espero que você esteja encontrando a paz que eu sei que você merece. Lucas sorriu ao ler as palavras dela. Não havia mais rancor, não havia mais dor. Ele sabia que aquilo não significava que eles iriam voltar, mas a mensagem de Clara representava algo importante. Eles haviam superado o passado e haviam encontrado seus próprios caminhos. Clara estava feliz, ele estava feliz, e isso era o suficiente. Ele respirou fundo, sentindo uma calma profunda. Ele sabia que a jornada de reconstrução estava apenas começando, mas agora ele tinha certeza de que estava no caminho certo. A vida de Lucas, que parecia estar se reconstruindo de forma sólida e serena, recebeu um novo desafio quando menos esperava. Ele estava no estúdio, dando os últimos retoques em um projeto para um cliente importante, quando recebeu uma mensagem que fez seu coração parar por um instante. Era de um número desconhecido, mas o texto dizia: Lucas, sou eu, Marcos. Podemos conversar. Ele olhou para a tela por alguns segundos, processando as palavras. Marcos, seu antigo mentor e parceiro de negócios, era alguém que ele não via desde o dia em que decidiu se afastar do mundo dos investimentos e das grandes transações. O que ele queria agora? Depois de tanto tempo, por que aparecer de novo? Lucas se sentiu inseguro. O que Marcos poderia querer agora, depois de tudo o que havia acontecido? Mas ele sabia que essa era uma parte da sua jornada que ainda estava incompleta. Não era algo que ele poderia simplesmente ignorar. Talvez fosse o momento de finalmente resolver o que estava pendente, de enfrentar o passado de frente e seguir em frente. Sem hesitar, ele respondeu: Claro, podemos conversar. Quando e onde? Marcos respondeu rapidamente: Que tal o café onde costumávamos ir? Eu sei que faz tempo, mas acho que é o melhor lugar para falarmos. Lucas olhou para o relógio. Era tarde da noite, mas ele sentia que precisava disso. Fechou seu laptop, pegou o casaco e foi até o café. O lugar ainda era o mesmo, acolhedor, com a mesma iluminação suave e o aroma reconfortante de café no ar. Quando entrou, viu Marcos sentado em uma mesa no canto, com a cabeça baixa, como se estivesse esperando há algum tempo. Lucas se aproximou e se sentou, tentando disfarçar a tensão em seu corpo. Marcos olhou para ele com um sorriso tímido, mas nos olhos de Lucas, algo não estava certo. O que ele queria dizer?
Obrigado por vir, Marcos começou, sua voz baixa. Eu sei que você não deve querer ver ninguém do passado depois de tudo o que aconteceu, mas eu precisava falar com você. Lucas não disse nada, apenas aguardava que Marcos continuasse. Ele ainda estava tentando entender o que isso significava para ele. Eu sei que te decepcionei, Marcos disse, olhando fixamente para Lucas. Eu sei que minha obsessão pelo sucesso e pelo dinheiro fez com que eu te perdesse como amigo e parceiro. E eu sei que minha influência sobre você fez com que você seguisse um caminho que não era o seu. Eu sou o responsável por tudo isso. E, antes de tudo, eu preciso pedir desculpas. As palavras de Marcos ficaram no ar por um momento. Lucas sentiu uma mistura de emoções, raiva, tristeza, alívio, mas, ao mesmo tempo, uma sensação de fechamento. Era como se, finalmente, uma página do passado estivesse sendo virada. Você tem razão, Lucas respondeu, com uma voz calma, mas firme. Eu me deixei levar pelo que você me dizia. Mas, ao mesmo tempo, eu também escolhi esse caminho. Eu tomei minhas decisões, e eu sou responsável por elas. Marcos assentiu, olhando para o café em sua xícara. Eu não vim aqui para te pressionar, Lucas. Eu só quero que você saiba que, depois de tudo, eu percebi que o sucesso não significa nada se não houver equilíbrio. Eu perdi tudo, minha saúde, minha família, até minha paz de espírito. Eu te perdi também. Lucas olhou para Marcos, sentindo uma compaixão que não esperava. Eu já sei disso, Marcos. Eu vivi isso. Eu estava cego, mas agora eu vejo o quanto é importante viver de acordo com o que realmente importa. E não é o dinheiro ou o reconhecimento. Eu encontrei a minha paz criando, ajudando os outros, e sendo fiel a mim mesmo. Marcos ficou em silêncio por um momento, como se estivesse absorvendo as palavras de Lucas. Eu não sei o que mais dizer. Só queria te pedir desculpas. E, se algum dia você sentir que há algo que eu possa fazer para ajudar, não hesite em me chamar. Lucas olhou para Marcos, e pela primeira vez, não sentiu raiva ou ressentimento. Ele não sentiu que precisava se vingar ou provar algo. Ele entendeu que, assim como ele, Marcos também estava perdido. E agora, ele estava tentando se redimir. Eu agradeço, Marcos, Lucas disse suavemente. E não se preocupe. Eu estou bem agora. Tenho meu estúdio, meus projetos, e estou seguindo em frente. Marcos sorriu, um sorriso triste, mas genuíno. Fico feliz em ouvir isso. Lucas se levantou, pronto para sair. Mas antes de ir, ele olhou para Marcos e disse, eu espero que você também encontre a sua paz, Marcos. Não se prenda ao passado. Marcos assentiu, e Lucas se afastou, sentindo um peso a menos em seus ombros. O encontro com Marcos não era sobre reatar a antiga parceria ou buscar uma reconciliação completa. Era sobre o fechamento de um capítulo, o perdão que ele finalmente foi capaz de dar a si mesmo e aos outros. Enquanto caminhava de volta para casa, Lucas sentiu uma sensação de liberdade, como se cada passo levasse mais para longe daquelas correntes invisíveis do passado. A vida dele estava no caminho certo, agora. E ele estava pronto para seguir em frente. Lucas acordou cedo no dia seguinte, o sol ainda fraco, mas a cidade já começando a despertar. Ele tomou seu café da manhã de forma tranquila, sem pressa, algo raro para ele nos últimos tempos. A rotina de trabalho no estúdio estava cada vez mais intensa, mas ele sabia que precisava equilibrar isso com os momentos de paz que estava redescobrindo em sua vida. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era um número desconhecido. Lucas hesitou por um momento, mas atendeu. Olá, Lucas. Aqui é a Camila, da agência de design futurista. Lucas franziu a testa. Ele não lembrava de ter ouvido esse nome antes. Sim, claro. Como posso ajudar? Bem, nós acompanhamos seu trabalho e ficamos muito impressionados com a qualidade e originalidade do seu estúdio. Acontece que estamos em busca de alguém com seu talento para um projeto exclusivo, um trabalho de grande escala. Gostaríamos de discutir uma possível colaboração. O coração de Lucas acelerou. Isso era algo grande, algo que ele nunca imaginou acontecer tão cedo. Eu fico lisonjeado pelo interesse. Mas posso saber mais sobre o projeto? Camila explicou que a agência estava criando um design inovador para uma nova linha de produtos e precisava de um estúdio que fosse capaz de dar uma visão única, algo que se destacasse no mercado competitivo. Eles haviam visto o trabalho de Lucas e acreditavam que ele era a pessoa certa para a tarefa. Entendo, Lucas disse, tentando manter a calma. Eu adoraria saber mais. Quando seria uma boa hora para uma reunião? Camila marcou um encontro para aquela tarde, e Lucas se preparou para o que poderia ser a maior oportunidade de sua vida desde que recomeçou sua jornada criativa.
Ele sentia que, talvez, isso fosse o sinal de que estava no caminho certo, mas, ao mesmo tempo, uma dúvida pairava sobre ele. Ele estava pronto para isso? Seria essa a chance de ouro que ele tanto procurava, ou ele se perderia novamente no mesmo ciclo que o levou a abandonar sua antiga vida? À medida que o dia avançava, Lucas se encontrou refletindo sobre a possibilidade de aceitar esse projeto. Sua primeira preocupação foi o impacto que isso teria em sua liberdade criativa. Ele tinha reconstruído sua vida de uma maneira simples e autêntica, e esse trabalho poderia significar voltar a um ritmo acelerado, com pressões e prazos. Ele não queria sacrificar sua paz novamente, mas também não queria desperdiçar a chance de mostrar seu verdadeiro potencial. Na reunião com Camila, Lucas foi apresentado a uma equipe que parecia muito profissional, mas também amigável. Eles estavam empolgados com a ideia de trabalhar com alguém tão inovador e disposto a romper com as convenções. Durante a conversa, Lucas sentiu um calor no peito. Era a primeira vez em muito tempo que ele se sentia tão valorizado por seu trabalho e criatividade. Eles estavam falando de liberdade criativa, de explorar novas ideias sem limitações, algo que ele não imaginava em um projeto dessa magnitude. No final da reunião, Camila se inclinou para a frente e olhou diretamente para Lucas. Temos certeza de que você é o único que pode trazer a visão que estamos buscando. O que você acha? Está dentro. Lucas ficou em silêncio por um momento, olhando para a equipe ao seu redor. Ele podia sentir a energia deles, a confiança em seu trabalho, e o desejo de criar algo único. Tudo dentro de si dizia que essa era a oportunidade de provar a si mesmo, de mostrar ao mundo, e a ele mesmo, que sua decisão de abandonar a vida anterior tinha sido a escolha certa. Sim, eu topo, Lucas respondeu finalmente, com uma sensação de emoção tomando conta dele. Eu estou dentro. Camila sorriu amplamente. Excelente! Você não vai se arrepender. Quando Lucas saiu da reunião, a sensação de euforia era quase palpável. Ele tinha dado o primeiro passo para algo grande, algo que o faria ultrapassar as barreiras que ele mesmo havia colocado ao longo dos últimos anos. Mas uma parte de si ainda se questionava sobre as implicações dessa decisão. Ele sabia que teria que equilibrar sua nova rotina com o que realmente importava para ele, sua saúde mental, seu estúdio, seus amigos. Mas, ao mesmo tempo, ele sentia que essa era a chance de finalmente viver a vida que sempre quis, sem comprometer quem ele realmente era. Nos dias seguintes, Lucas se dedicou ao novo projeto com toda a sua energia. Ele não apenas criava, mas se entregava ao processo, com uma paixão renovada que o fazia trabalhar horas a fio sem sentir o peso da obrigação. Ele estava amando o que fazia, e isso o fez se sentir mais vivo do que nunca. Mas, à medida que o trabalho avançava, ele começou a perceber algo curioso. Camila e a equipe da agência eram muito exigentes, e às vezes, pareciam querer mais dele do que ele estava disposto a dar. A pressão aumentava, mas Lucas se lembrava do que tinha aprendido ao longo de sua jornada: equilíbrio. Ele começou a impor limites, pedindo pausas quando sentia que precisava de descanso, e estabelecendo um espaço para seu estúdio e seus projetos pessoais. Ele sabia que essa era a verdadeira chave para o sucesso. Não se tratava apenas de fazer o trabalho, mas de manter sua essência, de não perder o controle sobre o que realmente o fazia feliz. Agora, com a oportunidade em mãos, Lucas sentia que estava mais preparado do que nunca para enfrentar qualquer desafio. Ele tinha sua própria visão, seu próprio caminho, e, mais importante, ele sabia o que realmente importava para ele. O projeto com a agência estava a todo vapor, e Lucas se viu imerso em uma rotina frenética. Embora estivesse empolgado com o desafio e a possibilidade de criar algo grandioso, a pressão começou a aumentar conforme os dias passavam. Ele nunca imaginou que um trabalho tão grande exigiria tanto de sua energia física e mental. A constante cobrança por prazos mais curtos, mudanças nos designs e revisões intermináveis o deixavam cada vez mais cansado. Ele sentia que, em algum momento, a linha entre trabalho e vida pessoal estava começando a se apagar. Era difícil encontrar tempo para si mesmo, para relaxar, para aproveitar os pequenos momentos que antes pareciam ser essenciais em sua vida. As noites que ele costumava passar no estúdio com uma xícara de café e um bom livro agora eram substituídas por reuniões intermináveis via videoconferência e ajustes de última hora em seu trabalho. O estúdio, que antes era um lugar de criação tranquila, agora se tornava um ambiente de tensão, onde ele sentia que o próprio ato de criar estava se tornando uma obrigação pesada. Mas Lucas estava determinado a dar o seu melhor. Ele sabia que essa era uma chance única, algo que poderia definir sua carreira e validar sua decisão de seguir um novo caminho. Cada detalhe do projeto estava sendo meticulosamente ajustado, cada linha de código e cada imagem criada com o objetivo de impressionar não apenas a agência, mas também o público que ele imaginava que veria o produto final. Ele se esforçava ao máximo,
mas havia algo dentro dele que começava a questionar se todo esse esforço valia a pena. Em um desses dias de trabalho intenso, Lucas estava no estúdio, revisando uma apresentação final para a equipe da agência, quando recebeu uma mensagem de sua irmã, Sofia. O texto era simples, mas direto. Lucas, precisamos conversar. A mãe está ficando mal, e ela precisa de você aqui. Aquelas palavras cortaram o ritmo frenético de seu dia. O peso daquelas palavras o atingiu como um soco no estômago. Lucas olhou para a tela do computador, sua mente distante. Sua mãe, sempre tão forte, agora estava em um estado delicado. Ele havia ficado tão absorto em sua vida profissional que quase se esqueceu das coisas mais importantes. A saudade, a preocupação e o medo começaram a invadir seus pensamentos. Ele fechou o laptop com um suspiro pesado. Uma parte de si queria continuar no trabalho, afinal, o prazo estava se aproximando e o projeto estava quase no fim. Mas, outra parte dele, aquela que havia se perdido por tanto tempo no passado, sabia que esse momento não poderia ser ignorado. Sua mãe, sua família, eram a base de tudo o que ele tinha. Sem eles, o que ele realmente teria? Lucas imediatamente fez as malas e pegou o primeiro voo para sua cidade natal. Ele estava em um dilema. Sua mente estava dividida entre o trabalho e a responsabilidade familiar. Ele sabia que, ao voltar, teria de lidar com uma pressão de ambos os lados, mas sua mãe precisava dele, e isso não era algo que ele poderia ignorar. Ao chegar à casa dos pais, Lucas sentiu uma mistura de sentimentos. A casa ainda tinha o cheiro familiar, mas a atmosfera estava tensa. Sua mãe estava deitada na cama, frágil, com um semblante cansado. Sofia estava ao lado dela, tentando acalmá-la, mas a preocupação era evidente em seu rosto. Lucas, você veio, disse sua mãe, com um sorriso fraco, mas um brilho nos olhos. Eu sabia que você viria. Lucas se sentou ao lado de sua mãe, pegando sua mão. Eu estou aqui, mãe. O que aconteceu? O que os médicos disseram? Sofia interveio. Eles dizem que é algo relacionado ao estresse. Ela tem se sentido muito cansada ultimamente, e a pressão no trabalho piorou tudo. Os médicos pediram que ela descansasse, mas você sabe como ela é teimosa. Lucas sentiu uma pontada de culpa. Ele sabia que, em muitos momentos, sua mãe havia se sacrificado por ele e pela família. Ele sempre foi grato por isso, mas agora, com a situação tão delicada, ele entendia que havia negligenciado o apoio que ela precisava, tanto emocional quanto físico. Ele estava tão focado em construir seu próprio sucesso que esqueceu que sua base, sua família, estava sempre lá, esperando que ele voltasse para elas. A visita não foi fácil. Durante os dias seguintes, Lucas se dedicou a cuidar de sua mãe. Ele ajudava Sofia com os cuidados, fazia compras e preparava refeições, mas o tempo parecia passar rápido demais. Ele tentava ao máximo se manter presente, mas a mente dele estava constantemente voltada para o projeto que estava em andamento. A pressão aumentava a cada dia que ele ficava ausente. A agência estava ansiosa por sua parte no projeto, e ele sabia que, se demorasse muito mais, perderia a oportunidade de brilhar. Na noite anterior ao voo de volta, Lucas sentou-se com Sofia na varanda, olhando as estrelas. Eu não sei mais o que fazer, Sophie, ele confessou. Eu quero estar aqui com vocês, mas também sinto que preciso terminar o que comecei. O que você acha? Eu estou fazendo a coisa certa. Sofia olhou para ele com um sorriso triste, mas cheio de compreensão. Lucas, você não precisa escolher entre a família e o sucesso. Apenas lembre-se de que o sucesso verdadeiro vem do equilíbrio. Não adianta conquistar o mundo se você perder as pessoas que realmente importam no processo. Sua mãe está aqui agora, e nós precisamos de você. Mas eu sei que você também precisa seguir seu caminho. Só não se esqueça de onde tudo começou. As palavras de Sofia calaram fundo em Lucas. Ele sabia que ela estava certa. O sucesso tinha seu preço, e esse preço era alto. Mas ele também sabia que sua família era o que realmente o sustentava. Sem ela, tudo o que ele conquistasse não teria significado. No voo de volta, Lucas refletiu sobre as escolhas que faria daqui para frente. Ele tinha um sonho, mas esse sonho precisava ser equilibrado com a vida que ele não podia abandonar. Ele sabia que, a partir daquele momento, ele tomaria decisões mais conscientes, com mais atenção às pessoas que estavam ao seu lado. E, com isso, ele sabia que o preço do sucesso seria mais do que trabalho duro. Seria sobre equilíbrio, sacrifícios e, acima de tudo, estar presente para aqueles que ele amava. O retorno de Lucas à cidade natal não foi fácil. O peso das responsabilidades familiares estava ainda fresco em sua mente, mas ele sabia que precisava enfrentar suas obrigações profissionais. Após um dia de descanso e recuperação,
ele se preparou para voltar ao estúdio e retomar seu trabalho com a agência de design. O prazo para a entrega final do projeto estava se aproximando, e ele não poderia adiar mais. No entanto, enquanto estava no táxi a caminho do aeroporto, um sentimento inesperado de ansiedade o invadiu. Não era apenas o estresse do trabalho que o afligia, mas algo mais profundo, uma sensação de que ele ainda não tinha feito as pazes com o que deixou para trás. Sua vida anterior, as relações que ele havia abandonado em busca do sucesso, as amizades que ele negligenciara, tudo aquilo ainda pairava em sua mente. Assim que chegou ao estúdio, Lucas imediatamente se envolveu com o trabalho. Mas, por mais que se concentrasse, sua mente não parava de vagar para o passado. Ele pensava em Luana, sua ex-namorada, com quem ele havia compartilhado momentos felizes antes de se perder nas pressões de sua carreira. Ele se perguntava como ela estava, o que estava fazendo. A sensação de arrependimento por ter abandonado tudo aquilo consumia, e ele sabia que precisava fazer algo sobre isso. Após horas de trabalho, Lucas tomou uma decisão. Ele não podia mais seguir em frente sem tentar corrigir parte de seu passado. Pegou o telefone e, hesitante, procurou o número de Luana. Seu coração batia mais rápido à medida que o telefone tocava. Seria tarde demais para tentar consertar as coisas. Ele não sabia, mas estava disposto a tentar. Quando a voz familiar de Luana respondeu do outro lado da linha, Lucas sentiu um nó na garganta. Oi, Luana. Sou eu, Lucas. A pausa do outro lado foi longa, e ele sentiu o tempo se arrastar enquanto ela decidia o que dizer. Lucas, quanto tempo, hein? O que você quer? A resposta fria dela o fez entender a distância que havia se criado entre eles, mas Lucas não se deixou abalar. Eu sei que você provavelmente não quer ouvir de mim, mas preciso te falar algo. Eu cometi muitos erros, e não posso simplesmente seguir em frente sem tentar consertá-los. Eu deixei tudo por causa da minha carreira e deixei você para trás. E eu sinto muito por isso. Luana suspirou profundamente antes de falar. Eu não sei, Lucas. Eu sempre soube que você estava focado no trabalho, mas eu não imaginei que você fosse me deixar de lado, assim, sem aviso. Você estava tão obcecado pelo sucesso que se esqueceu de nós. Eu não posso simplesmente apagar tudo isso da memória. Lucas sentiu uma dor no peito, mas ele também sabia que as palavras dela eram justas. Ele não poderia mudar o que tinha feito, mas poderia tentar reparar as feridas, de alguma forma. Eu sei que não posso apagar o passado, Luana. Eu só queria que você soubesse que, hoje, eu vejo o que perdi. E, se você me der uma chance, eu gostaria de tentar ser uma pessoa melhor, para mim mesmo e para você. Depois de uma pausa, Luana finalmente falou com uma voz mais suave. Eu não sei se é possível voltar a ser o que éramos antes, Lucas. Mas, eu te escuto. Só não espere que tudo se resolva em uma conversa. Eu ainda preciso de tempo. Lucas sentiu uma mistura de alívio e tristeza. Ele sabia que não podia esperar uma resposta imediata de Luana, mas o simples fato de ela estar disposta a ouvi-lo já era um passo. Ele havia dado o primeiro passo para tentar corrigir os erros do passado, e isso já era um começo. Após a conversa, Lucas se sentiu mais leve, como se tivesse tirado um peso das costas. Ele não sabia o que o futuro traria, mas, por primeiro, ele queria ser mais consciente das escolhas que fazia. Sua carreira, seus sonhos, suas ambições, ele não ia abandoná-los, mas agora ele sabia que deveria encontrar um equilíbrio. E, mais importante, ele sabia que não podia seguir em frente sem reconectar-se com aqueles que ele mais importava. Nos dias que seguiram, Lucas se dedicou com afinco ao seu projeto na agência, mas também se deu tempo para reavaliar sua vida pessoal. Ele começou a ser mais presente com sua família, suas amizades e até com Luana, mesmo que à distância. Ele queria reconquistar a confiança dela, e estava disposto a ser paciente. Ao mesmo tempo, ele começou a questionar o que realmente significava sucesso para ele. Não se tratava mais de atingir um status elevado ou acumular riquezas. O verdadeiro sucesso agora estava em ser fiel a si mesmo, equilibrando seu trabalho com os relacionamentos e a paz interior que ele agora valorizava acima de tudo. Foi durante uma noite solitária no estúdio, enquanto revisava os detalhes finais do projeto, que Lucas teve uma epifania. O sucesso não era apenas sobre o que ele conseguia alcançar por conta própria, mas sobre quem ele se tornava ao longo do caminho. Ele não queria mais ser alguém que sacrificava tudo por um ideal de sucesso que o deixava vazio. Ele queria ser alguém que fosse bem-sucedido em sua carreira e, ao mesmo tempo, tivesse uma vida rica em relacionamentos significativos. Enquanto o projeto se aproximava de sua conclusão, Lucas sabia que uma nova fase estava prestes a começar. Ele estava pronto para enfrentar os desafios com uma nova perspectiva e uma maior compreensão do que realmente importava.
E, mais importante, ele estava disposto a ser o tipo de pessoa que suas antigas relações, e ele mesmo, poderiam orgulhar. Lucas voltou a focar no projeto, mas agora com uma visão diferente. Ele sabia que o tempo estava se esgotando, mas ao mesmo tempo, não queria comprometer a qualidade do seu trabalho. Estava determinado a entregar algo que realmente refletisse a sua habilidade, sem perder de vista o que realmente importava em sua vida. Nas últimas semanas, ele havia se afastado de muitas distrações e se concentrou intensamente na entrega final. Cada pixel do design, cada ajuste, cada linha de código foi pensado com a intenção de criar algo verdadeiramente impactante. Mas, no fundo, ele sabia que seu sucesso não deveria ser medido apenas pelo que ele estava criando no estúdio. Em uma manhã de domingo, Lucas acordou cedo e foi até um café local que costumava frequentar antes de se mudar para a cidade grande. Ele sempre sentia que, ali, entre os aromas do café e o ambiente descontraído, encontrava um pouco de paz. Quando entrou, a campainha da porta soou, e ele olhou ao redor, sentindo-se um pouco fora de lugar. A cidade, o estúdio, a agência, tudo parecia distante agora. Ele estava à procura de algo simples, algo que o conectasse com quem ele realmente era. Foi quando, no canto do café, ele viu uma figura familiar. Luana. Ela estava sentada em uma mesa, com uma xícara de chá e um livro aberto diante de si. O coração de Lucas disparou. Ele não esperava encontrá-la ali, mas ao mesmo tempo, algo dentro dele sentiu que esse momento era o que ele precisava. Ele se aproximou lentamente, hesitando por um momento, antes de se sentar diante dela. Luana olhou para cima, seus olhos se suavizando ao vê-lo. Lucas, ela disse com um sorriso tímido. Não esperava te encontrar aqui. Ele sorriu, sentando-se à mesa. Eu também não. Parece que a vida tem uma maneira engraçada de nos colocar nas mesmas rotas de novo, não é? Luana riu, mas logo sua expressão ficou mais séria. Você parece diferente, Lucas. Como se tivesse mudado um pouco. O que aconteceu? Lucas pensou por um momento, olhando para as ruas movimentadas lá fora. Acho que eu finalmente comecei a perceber o que realmente importa. O sucesso. Bem, ele nunca foi sobre acumular conquistas. Eu estava tão obcecado em alcançar algo grandioso que deixei as coisas simples se perderem no caminho. Luana o observou atentamente, sua expressão suavizando. Eu sempre soube que você tinha um bom coração. Mas você não estava se permitindo ser quem você realmente era, Lucas. O sucesso, a carreira, tudo isso foi apenas uma fuga para não lidar com seus próprios sentimentos, com as suas inseguranças. As palavras de Luana atingiram Lucas como um raio. Ele havia se concentrado tanto em construir algo no exterior, que negligenciou tudo o que acontecia dentro de si. E agora, no café com ela, ele finalmente estava entendendo que sucesso não se tratava de conquistas externas. Era sobre autodescoberta, equilíbrio e, sobretudo, as pessoas ao seu redor. Você está certa, ele disse, sua voz agora mais firme. Eu estava tentando alcançar algo que achava que valeria a pena, mas agora sei que a verdadeira medida de sucesso é outra. Não é sobre o que eu faço ou conquisto sozinho, mas sobre quem eu me torno e como isso impacta os outros. Eu não posso continuar assim, sempre correndo atrás de algo que nunca vai me preencher por completo. Luana sorriu, seus olhos brilhando com uma gentileza que ele não via há muito tempo. Fico feliz em ouvir isso, Lucas. Eu sempre soube que você poderia perceber isso. Só precisava de um tempo para ver a verdade. Eles conversaram por horas naquele café. A conversa fluía facilmente entre eles, como se o tempo nunca tivesse passado. Havia uma conexão ali, algo que não era apenas sobre o que havia acontecido no passado, mas sobre a possibilidade de algo novo. Algo mais autêntico e verdadeiro. Enquanto se despediam, Lucas sentiu um calor no peito. Não era mais o calor da busca incessante por sucesso. Era um calor mais gentil, mais honesto. Ele sabia que não importava o que acontecesse daqui para frente, ele estava em paz consigo mesmo. Ele não era mais o jovem obcecado pelo reconhecimento, mas alguém que estava aprendendo a valorizar o que realmente tinha. O projeto na agência estava se aproximando da entrega final, mas agora, para Lucas, o sucesso não era mais uma pressão. Ele sabia que seu trabalho seria reconhecido, mas o verdadeiro prêmio que ele buscava não vinha de um prêmio ou de uma posição. Era sobre ser verdadeiro consigo mesmo e com aqueles ao seu redor. À medida que o prazo final se aproximava, Lucas deu um último suspiro e olhou para sua mesa. Ele sabia que o projeto estava pronto, mas, mais importante, ele sabia que estava pronto para encarar o futuro com uma nova perspectiva. Ele faria o que amava, sim, mas nunca mais às custas de suas relações ou daquilo que o fazia sentir-se verdadeiramente vivo. Enquanto subia para a sala de reuniões para apresentar seu trabalho,
Lucas sentiu uma calmaria que ele nunca havia experimentado antes. O sucesso já não era uma obsessão. Era simplesmente a confiança de que, independentemente do que acontecesse, ele estava fazendo o que era certo para si. Com o projeto pronto para ser entregue, Lucas se preparou para o grande momento. Ele sabia que, após meses de trabalho árduo, a hora de apresentar sua criação havia chegado. Mas o que ele não esperava era que essa apresentação se tornaria o verdadeiro teste de tudo o que ele havia aprendido. No caminho para a sala de reuniões, ele se sentia calmo, mas havia uma tensão no ar. O que antes era uma obsessão pelo reconhecimento e pelo sucesso agora parecia secundário. Ele sabia que o trabalho estava bem feito, mas o que mais importava era a reação das pessoas ao seu redor. Ele estava mais focado em como seu trabalho poderia impactar as pessoas, não em como ele seria visto por elas. Ao chegar à sala de reuniões, Lucas encontrou a equipe reunida, todos esperando ansiosos pela apresentação. Seus colegas de trabalho olhavam para ele com expectatividade, e o diretor da agência, um homem de meia-idade chamado Paulo, estava sentado à cabeceira da mesa, com uma expressão séria. "Boa tarde, Lucas. Estamos prontos para ver o que você preparou", Paulo disse, com a voz grave e imponente. Lucas se sentou diante do projetor, ligou o laptop e começou a explicar os conceitos por trás de seu design. Ele estava nervoso, mas não pela avaliação técnica. A sensação que o dominava era outra. Ele estava prestes a expor algo muito mais pessoal. Seu trabalho era agora uma representação de sua evolução, de seu aprendizado, e ele sabia que havia muito em jogo. À medida que as imagens e os vídeos começaram a ser projetados na tela, Lucas percebeu que, pela primeira vez, ele não estava mais se concentrando em agradar a todos. Ele queria que aquele projeto falasse por si só, que suas escolhas refletissem o que ele acreditava ser importante. Seu foco estava na mensagem que queria transmitir, na conexão emocional que desejava criar, não apenas na estética visual. Quando ele terminou sua apresentação, a sala ficou em silêncio por alguns momentos. Seus colegas olhavam uns para os outros, avaliando o que tinham acabado de ver. A tensão aumentava, mas Lucas não se deixou abalar. Ele sabia que, independentemente do resultado, ele havia dado o seu melhor. Não apenas no trabalho, mas também em sua jornada pessoal. Foi então que Paulo, o diretor, que sempre parecia estar atento apenas aos aspectos técnicos, falou: "Lucas, o seu trabalho é excelente. A qualidade técnica está impecável, e o conceito é inovador. Mas, mais do que isso, sinto uma transformação em sua abordagem. Algo que eu não vi antes. Acredito que você se encontrou como profissional, e isso se reflete no seu trabalho." As palavras de Paulo, embora elogiosas, também eram desafiadoras. Lucas entendeu que aquele elogio não se referia apenas ao design, mas à sua evolução como pessoa. Ele havia aprendido a equilibrar sua ambição com seus valores pessoais, e isso havia se traduzido em seu trabalho. "Eu não sei o que você passou para chegar até aqui, Lucas, mas posso ver que o trabalho que você entregou é mais do que só técnica. Há uma alma nele. Isso é o que mais importa", Paulo continuou. Lucas ficou em silêncio por um momento, refletindo sobre as palavras do diretor. Ele sabia que aquele momento era um marco. Ele não tinha apenas conquistado o respeito de seus colegas, mas havia mostrado a si mesmo que, ao mudar sua perspectiva, seu trabalho poderia ser mais impactante, mais genuíno. Enquanto a reunião seguia, Lucas sentiu-se mais leve. Ele estava começando a perceber que o sucesso não se tratava de validação externa. O reconhecimento que ele tanto buscava agora vinha de um lugar mais profundo. Ele se sentia orgulhoso, não porque o trabalho fosse impecável, mas porque ele havia sido fiel a si mesmo durante todo o processo. No final da reunião, Paulo olhou para ele e sorriu. "Parabéns, Lucas. Você realmente superou as expectativas. Você não é mais o mesmo cara que entrou nessa agência há alguns anos. Agora, você é mais completo. Esse trabalho é só o começo." Com isso, Lucas saiu da sala com a sensação de que, finalmente, ele estava no lugar certo. Ele não estava apenas no caminho para o sucesso, mas no caminho para se tornar uma pessoa melhor, mais equilibrada e mais conectada com o que realmente importava. Após a reunião, seus colegas se aproximaram para parabenizá-lo, e Lucas sentiu uma onda de gratidão por tudo o que havia vivido até ali. O que antes parecia ser uma busca implacável pelo reconhecimento agora se transformava em uma jornada mais pessoal e significativa. Ele ainda tinha muito a aprender, mas o peso da obsessão pelo sucesso havia se dissipado. Agora, ele sabia que o verdadeiro sucesso era sobre ser autêntico, genuíno e fiel a si mesmo. Naquele dia, ao sair do estúdio e caminhar pelas ruas da cidade, Lucas olhou para o céu com um sorriso tranquilo no rosto. Ele sabia que, independentemente do que o futuro trouxesse, ele estava finalmente em paz consigo mesmo.
O sucesso, agora, seria uma consequência natural de sua jornada pessoal. Após a apresentação do projeto, Lucas sentiu uma calmaria. Sabia que, finalmente, havia encontrado um equilíbrio entre sua vida profissional e pessoal. Mas o destino ainda guardava algo para ele, algo que ele não poderia prever, mas que mudaria sua vida para sempre. No dia seguinte, Lucas recebeu uma mensagem inesperada. Era de Luana, a jovem com quem ele havia se encontrado no café semanas antes. Ela o convidava para um jantar. Ele hesitou por um momento. Não porque não queria vê-la, mas porque seu coração ainda estava tentando entender o que aquele encontro realmente significava. Eu tenho algo importante para te contar, Lucas. Algo que você precisa saber. Vamos nos encontrar hoje à noite? A curiosidade de Lucas foi despertada. Algo no tom de Luana o fez sentir que aquela mensagem não era comum. Ele sabia que não podia deixar de descobrir o que ela tinha a dizer, mas também estava ciente de que esse encontro poderia trazer à tona sentimentos que ele não estava preparado para enfrentar. Quando chegou ao restaurante, Lucas imediatamente reconheceu Luana. Ela estava sentada em uma mesa isolada, seus olhos atentos e o semblante um pouco sério, como se estivesse ponderando algo importante. Ela levantou o olhar e sorriu assim que o viu, mas seus olhos refletiam uma mistura de ansiedade e determinação. Oi, Lucas. Fico feliz que tenha vindo, ela disse, movendo a cadeira ao seu lado. Eu sei que isso pode parecer estranho, mas é algo que eu preciso te contar. Lucas se sentou e, antes que pudesse dizer algo, Luana continuou. Eu sei o que você está pensando. Talvez ache que eu te chamei para falar sobre nós, sobre o que aconteceu no café, mas não é isso. O que eu quero dizer é sobre uma decisão importante que você tem que tomar, e eu estou aqui para te ajudar a entendê-la. O tom de Luana mudou. Ela estava prestes a revelar algo profundo, algo que iria testar a confiança e a visão de Lucas sobre o que ele acreditava ser verdadeiro. Ele se inclinou para a frente, sentindo o peso da situação. Eu estive pensando muito sobre como a vida nos leva por caminhos inesperados, Luana começou, pausando para tomar um gole de água. E eu sei que você está em um momento decisivo da sua carreira. Você tem a chance de seguir em frente, alcançar um sucesso que a maioria das pessoas sonha, mas... Luana hesitou, como se as palavras que ela queria dizer fossem difíceis de serem ditas. Eu sei que você fez muitos sacrifícios para chegar até aqui. Sacrifícios pessoais, por exemplo, o seu relacionamento com sua família. E eu entendo que você sente que precisa disso para ser feliz. Mas o que você talvez não saiba é que a sua verdadeira felicidade não vem do sucesso ou do reconhecimento externo. Ela vem das conexões que você mantém com as pessoas ao seu redor, da maneira como você impacta aqueles que te amam. As palavras de Luana atingiram Lucas como um soco no estômago. Ele havia se dedicado tanto à sua carreira, tão focado no que ele achava ser o caminho para o sucesso, que havia negligenciado os aspectos mais importantes da sua vida. Eu não entendi isso até agora, Luana. Eu vivi de uma forma tão isolada, tão obcecada pela ideia de ser bem-sucedido, que deixei de lado as pessoas que realmente importavam, Lucas confessou, seus olhos se enchendo de emoção. Eu afastei minha família, e isso é algo que eu nunca vou conseguir recuperar se não mudar. Luana sorriu gentilmente, mas seu sorriso não disfarçava a preocupação que ela sentia. Lucas, a boa notícia é que você ainda tem tempo. Você ainda pode corrigir o curso, se decidir que isso é o que realmente importa. Você tem a chance de reescrever sua história, e essa decisão está em suas mãos. A conversa se arrastou por horas, com Luana ajudando Lucas a refletir sobre as escolhas que ele havia feito e as consequências de seus atos. Ela não estava ali para julgá-lo, mas para ajudá-lo a perceber que a verdadeira realização não estava apenas em alcançar a fama ou o reconhecimento. Estava em ser verdadeiro consigo mesmo, em dar o valor necessário às pessoas que estavam ao seu lado, especialmente à sua família. Lucas sentiu uma dor profunda em seu peito ao perceber o quanto havia perdido. Aquele sentimento de vazio, de que algo estava faltando em sua vida, agora fazia sentido. Ele havia se perdido em uma busca incessante por um tipo de sucesso que não o preenchia. Mas não era tarde demais para mudar. Eu vou fazer o que for preciso para consertar isso, Luana. Eu prometo que vou tentar. A determinação em sua voz era clara, mas ele sabia que não seria fácil. O caminho de volta para sua família e para as pessoas que ele havia afastado era cheio de obstáculos. Mas, ao olhar para Luana, ele se sentiu mais leve. Ela estava lhe dando a coragem que ele precisava para recomeçar. A noite terminou com ele se despedindo, mas Lucas sabia que algo havia mudado dentro dele. Ele estava pronto para fazer as pazes com o que havia perdido e para encontrar a verdadeira felicidade, que não estava nos aplausos ou no reconhecimento público, mas nas relações que ele construiu ao longo da vida. Nos dias seguintes,
Lucas refletiu profundamente sobre tudo o que havia aprendido com Luana. Ele sabia que sua jornada não seria fácil, mas estava determinado a dar um novo rumo à sua vida. O sucesso profissional ainda era importante para ele, mas agora ele via as coisas sob uma nova perspectiva. A busca por aprovação externa, a obsessão por reconhecimento, tudo isso parecia tão distante de seu verdadeiro eu. Ele precisava reconectar-se com o que realmente importava. Mas o que o aguardava fora da bolha em que ele havia vivido por tanto tempo era mais complicado do que ele imaginava. A primeira tentativa de reconectar-se com sua família não foi como ele esperava. Ele sabia que tinha se afastado por muito tempo, e, por mais que tentasse, não seria simples reparar os danos. Lucas decidiu ir até a casa de sua mãe, depois de semanas sem vê-la. Ele havia sido arrogante, convencido de que seu trabalho e seus objetivos eram mais importantes do que qualquer outra coisa. Mas ao chegar à porta, ele percebeu que as coisas já estavam diferentes. O tempo havia passado, e a vida não o esperou. Sua mãe o recebeu com um olhar que misturava surpresa e um toque de mágoa. Ela não disse nada de imediato, mas a distância que havia entre eles era palpável. Lucas entrou na casa, sentindo a saudade, mas também o peso da culpa. Ele se sentou à mesa, tentando encontrar as palavras certas. Eu sei que tenho sido um péssimo filho, mãe, ele começou, com a voz firme, mas carregada de emoção. Deixei o trabalho e a busca por algo que achei ser importante me afastar de tudo o que realmente importa. Eu quero mudar isso, eu quero reconectar com você, com a nossa família. Sua mãe olhou para ele por alguns segundos, como se estivesse tentando ler suas intenções. Lucas, eu sempre soube que você tinha potencial para ser grande, mas também sabia que a sua busca incessante por sucesso poderia te afastar de coisas que realmente importam. Não adianta ter o mundo aos seus pés se você não tem as pessoas que te amam ao seu lado. Aquelas palavras foram um soco no estômago de Lucas. Ele sabia que sua mãe estava certa. Por anos, ele havia se concentrado em se tornar alguém importante aos olhos do mundo, sem perceber que as pessoas que sempre estiveram ao seu lado eram as que mais importavam. Eu entendo, mãe. E eu sinto muito por tudo isso. Vou fazer de tudo para mudar, para provar que realmente aprendi a lição. Lucas estava com o coração apertado. Ele sabia que a estrada para a reconciliação seria longa, mas estava disposto a dar o primeiro passo. A conversa seguiu, com momentos de silêncio e também de cura. Sua mãe falava sobre os tempos em que ele era jovem, os sonhos que ela tinha para ele, e a dor de vê-lo se afastar. Lucas escutava atentamente, absorvendo cada palavra. Ele sabia que aquele encontro não seria o suficiente para reparar anos de afastamento, mas era um começo. Ao se despedir de sua mãe, Lucas sentiu uma sensação de alívio, mas também de incerteza. Ele sabia que ainda teria muito a fazer para reconstruir os laços familiares, mas o primeiro passo havia sido dado. Ele não poderia mais viver apenas para sua carreira e seu sucesso pessoal. Ele precisava ser um filho melhor, um amigo melhor, um ser humano melhor. Nos dias seguintes, Lucas continuou tentando restaurar seus relacionamentos. Ele se dedicou a reatar as pontes com os amigos que ele havia negligenciado, com aqueles que sempre o apoiaram, mas que ele não havia dado o devido valor. Cada encontro era uma mistura de arrependimento, esperança e tentativa de reconciliação. Ele sentia que estava, aos poucos, se redescobrindo. Mas o maior teste estava por vir. Enquanto ele se concentrava em reconectar-se com as pessoas, sua carreira estava em um ponto crucial. O projeto que ele entregou na agência estava prestes a ser lançado em grande escala, e ele sabia que aquilo poderia ser um divisor de águas. A questão era, como ele equilibraria esse novo foco com a reconstrução de sua vida pessoal? O dilema interno de Lucas se intensificava. Ele sabia que seu trabalho era uma parte importante da sua identidade, mas também sabia que, se não tomasse cuidado, poderia cair novamente na mesma armadilha de antes, colocar o sucesso acima das relações que realmente importavam. Ele estava tentando achar o equilíbrio, mas ainda não sabia se conseguiria. Naquela noite, ele se sentou sozinho em sua sala, olhando para o laptop aberto, com o projeto à sua frente. Ele respirou fundo, refletindo sobre tudo o que havia vivido até ali. Seu telefone vibrava, e ele olhou para a tela. Era uma mensagem de Luana. Lucas, eu sei que você está enfrentando um momento decisivo. Eu só quero que você saiba que, independentemente do que aconteça, você já fez um grande progresso. Nunca se esqueça de que, no final das contas, a sua felicidade não vem do que você conquista, mas de quem você se torna no caminho. Lucas sorriu, sentindo uma sensação de conforto nas palavras de Luana. Ele sabia que, com o tempo, ele encontraria o equilíbrio. A verdadeira vitória não estava em ser o melhor profissional ou conquistar todos os seus objetivos.
A vitória estava em ser verdadeiro consigo mesmo e nas relações que ele mantinha. Com uma nova determinação, Lucas apagou o laptop e se deitou, sentindo-se em paz, sabendo que ainda havia muito a aprender, mas que ele estava finalmente no caminho certo. Após semanas de autoconhecimento e reflexão, Lucas começou a sentir que sua vida estava, de fato, tomando uma nova direção. No entanto, como ele havia aprendido, a mudança verdadeira não era algo que acontecia da noite para o dia. Era um processo constante, que exigia coragem para enfrentar as consequências de suas escolhas passadas e uma força interior para recomeçar. O maior desafio de Lucas estava diante dele, o lançamento do projeto que ele havia trabalhado com tanto empenho. Ele sabia que isso era uma grande oportunidade para sua carreira. O sucesso dessa apresentação poderia levá-lo a um nível de reconhecimento ainda maior no mundo corporativo. No entanto, agora que ele havia reavaliado suas prioridades, não sabia mais se deveria se entregar completamente a essa busca por sucesso. Era uma noite importante. A apresentação final do projeto aconteceria no dia seguinte, e o evento de lançamento seria o maior até então em sua carreira. Ele deveria estar em uma reunião com a alta cúpula da agência, discutindo os detalhes e as expectativas para o evento. Mas, em vez disso, Lucas se viu sentado em sua sala, diante de uma mesa cheia de papéis e gráficos, seu laptop aberto com a apresentação final carregada, mas ele não conseguia se concentrar. O peso de suas decisões passadas ainda o incomodava. Ele se perguntava: será que eu realmente quero continuar seguindo esse caminho? Será que o sucesso vale mais do que as relações humanas, a família e a felicidade genuína? Por mais que a carreira de Lucas fosse importante, ele sabia que suas ações haviam causado estragos em sua vida pessoal. A distância que ele criará com sua família e amigos era algo que ele não podia ignorar. Ele se sentia em paz com a ideia de não mais se escravizar pelo reconhecimento público, mas também sabia que, no fundo, ele ainda queria provar a si mesmo que poderia conquistar o que se propusesse a fazer. Mas agora havia outra questão. Luana, com sua visão genuína sobre a vida e os relacionamentos, também lhe mostrará que nem sempre era necessário escolher entre o profissional e o pessoal. Era possível equilibrar as duas coisas. Ele não precisava sacrificar sua carreira para ser uma pessoa melhor, mas precisava ser mais consciente das escolhas que fazia. Em meio a essa confusão mental, Lucas recebeu uma mensagem. Era de sua mãe. O texto era simples, mas carregado de significado. Filho, não importa o quanto você alcance ou onde você chegue, o que mais importa é quem você se torna ao longo da jornada. Se você não encontrar felicidade no caminho, o destino não vai significar nada. Eu te amo, não importa o que aconteça. As palavras de sua mãe foram como um sopro de clareza. Lucas respirou fundo, olhando para o projeto na tela de seu computador. Era difícil admitir, mas ele sabia que estava preso em uma falsa ideia de sucesso. O reconhecimento público e os prêmios não eram mais o que ele buscava. Ele queria a paz interior, a satisfação de ser quem ele realmente era e, mais importante, ser capaz de dividir sua vida com as pessoas que amava. Aquele projeto, aquela grande oportunidade de lançar sua carreira a novos patamares, não parecia mais tão crucial. Ele tinha uma escolha a fazer: continuar seguindo em frente com seu projeto e alcançar o sucesso que sua carreira tanto almejava, ou simplesmente recuar, reconhecer que a vida é feita de mais do que apenas conquistas, e buscar o equilíbrio entre o pessoal e o profissional. Com a mente um pouco mais clara, Lucas pegou seu celular e ligou para a agência. Ele sabia que essa decisão poderia ser vista como um erro por muitos, mas estava pronto para abraçar as consequências. Olá, é o Lucas. Eu preciso conversar sobre a apresentação de amanhã. Eu decidi que vou me afastar desse projeto. Não estou pronto para me lançar a esse tipo de responsabilidade agora. Preciso de um tempo para repensar minhas prioridades. O que veio a seguir foi uma série de conversas com colegas, superiores e até com clientes, tentando explicar sua decisão sem que parecesse uma fuga, mas sim uma busca por um propósito maior. Não foi fácil. Muitos não compreenderam e alguns até ficaram frustrados, mas ele sabia que estava tomando a decisão certa. Lucas passou os dias seguintes recluso, tentando encontrar equilíbrio em sua vida pessoal e reconstruir os laços que havia negligenciado. Começou a passar mais tempo com sua família, cuidando de seus relacionamentos e, mais importante, fazendo terapia para lidar com seus medos e inseguranças. Ele sabia que não podia apagar o passado, mas estava determinado a criar um novo futuro, onde o sucesso profissional e a felicidade pessoal andassem de mãos dadas. No entanto, o mais surpreendente aconteceu semanas depois, quando Luana o procurou novamente. Ela estava com uma proposta inusitada. Lucas, você tomou a decisão certa. E eu sei que, mais do que tudo, você está buscando algo que vai te trazer paz. Mas eu tenho uma ideia.
Por que não usarmos sua experiência e sua jornada para ajudar outros a encontrar esse equilíbrio também? Vamos criar algo juntos, onde possamos unir o melhor do mundo corporativo com o cuidado das relações humanas. Lucas olhou para ela, sentindo uma nova chama acender em seu interior. Talvez, ele pensasse, esse fosse o caminho que ele deveria seguir, não mais no isolamento do sucesso, mas em algo que poderia trazer verdadeira satisfação para ele e para os outros ao seu redor. Ele olhou para o horizonte e, pela primeira vez em muito tempo, se sentiu em paz com as escolhas que estava fazendo. O caminho à sua frente não era o mais fácil, mas era o caminho da verdade. O início da nova jornada de Lucas foi marcado por uma sensação de incerteza, mas também de renovação. O que parecia ser o fim de sua carreira corporativa tornou-se, na verdade, o começo de algo completamente novo. Ele sabia que, para ser genuíno consigo mesmo e com os outros, precisava se afastar do cenário que o havia levado a se perder. No entanto, a ideia de Luana estava se tornando cada vez mais atraente. Usar sua experiência no mundo dos negócios para ajudar outras pessoas a encontrar equilíbrio entre suas carreiras e suas vidas pessoais. Ao longo das semanas seguintes, Lucas e Luana começaram a desenvolver o projeto juntos. A ideia era criar uma plataforma que ajudasse profissionais a lidar com o estresse, a pressão e os desafios da vida moderna, sem esquecer das relações humanas essenciais. Não seria apenas sobre sucesso financeiro, mas sobre felicidade e bem-estar no trabalho e na vida pessoal. Eles queriam transformar a forma como as pessoas viam o equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal, usando suas próprias experiências como exemplo. Luana, com sua visão única sobre a vida, e Lucas, com sua experiência no mundo dos negócios, tornaram-se uma parceria formidável. Mas nem tudo foi fácil. A transição para esse novo tipo de trabalho exigia dedicação, paciência e, principalmente, coragem para lidar com as inseguranças de ambos. Ambos haviam saído de suas zonas de conforto e agora estavam mergulhados em um campo desconhecido. Lucas, em particular, estava se acostumando à ideia de não precisar ser o grande homem de negócios que ele sempre sonhou ser. Ele teve que aprender a ser vulnerável, a aceitar que o sucesso não significava ser reconhecido ou adorado por todos. O sucesso, para ele agora, significava estar em paz consigo mesmo e ajudar os outros a encontrar o mesmo equilíbrio. Uma manhã, depois de uma reunião importante, Lucas estava em sua sala pensando no que Luana havia dito dias antes. Você não precisa ser um ícone de sucesso para ser feliz, Lucas. Às vezes, as maiores vitórias acontecem nos momentos mais simples, quando conseguimos ser verdadeiros e cuidar do que realmente importa. Essas palavras ecoaram em sua mente, enquanto ele olhava para o novo site da plataforma que eles estavam criando. Tudo estava começando a tomar forma. Ele não sabia exatamente o que o futuro reservava, mas, pela primeira vez em muito tempo, ele sentia que estava no caminho certo. Entretanto, não seria fácil encontrar seu lugar nesse novo mundo. Lucas ainda sentia a pressão do antigo sistema de sucesso em que estava imerso. Havia momentos em que ele questionava sua decisão de ter deixado para trás a carreira que havia construído. O medo de fracassar o acompanhava, e ele lutava contra a insegurança. E, para piorar, alguns de seus antigos colegas de trabalho começaram a aparecer, questionando sua escolha de abandonar a carreira corporativa. Eles não entendiam o que ele estava tentando construir e viam isso como uma fuga da responsabilidade. Em um desses encontros, um velho colega de trabalho se aproximou de Lucas e, com um sorriso cínico, disse: "Você realmente acha que vai encontrar paz nessa jornada, Lucas? O que você está fazendo agora é apenas uma desculpa para não admitir que falhou. O sucesso não vem de um projeto de autoajuda. Ele vem de ser imbatível, de se destacar." As palavras de seu colega fizeram com que uma onda de dúvida invadisse sua mente. Ele sabia que o que estava fazendo não era uma fuga, mas sim um novo começo, um caminho onde o sucesso seria medido de forma diferente. A tranquilidade em sua alma valia mais do que qualquer reconhecimento que ele pudesse obter. Mas, mesmo assim, ele sentiu um arrepio de insegurança, como se os fantasmas do passado ainda o perseguissem. Foi quando Luana entrou em cena. Ela sabia como ele se sentia, e sabia também que ele precisava de uma perspectiva externa. Naquela tarde, ela apareceu na sua casa, trazendo consigo uma bolsa de chá e um sorriso sereno. "Lucas, eu sei que você está se perguntando se fez a escolha certa", ela disse, enquanto preparava o chá. "Mas eu quero que você pense por um momento, o que você realmente quer para a sua vida. Não o que as outras pessoas querem, não o que a sociedade quer, mas o que você quer." Lucas olhou para ela, buscando respostas nas palavras dela. Ele sabia que estava em um ponto de inflexão. O medo de fracassar ainda estava lá, mas também havia algo dentro dele que queria acreditar que poderia fazer a diferença. Ele não precisava ser como todos os outros, ele sabia disso.
Sua própria jornada e suas próprias escolhas poderiam ser o maior legado que ele poderia deixar. Acho que o que eu quero, Luana, é poder olhar para trás e saber que, ao menos, tentei algo verdadeiro. Que fui capaz de encontrar o meu propósito, e não apenas seguir o que todo mundo espera que eu faça. Luana sorriu, com a sabedoria que ela sempre trazia consigo. E você está fazendo isso agora, Lucas. Isso é mais do que qualquer sucesso de fachada. Com isso, Lucas sentiu uma onda de alívio, como se uma camada de pressão fosse removida de seus ombros. Ele sabia que o caminho à frente não seria fácil, mas ele estava pronto para continuar, não pela aprovação dos outros, mas pela satisfação de ser fiel a si mesmo. Nos dias seguintes, Lucas e Luana focaram no lançamento da plataforma. Eles criaram conteúdos de apoio, organizaram workshops virtuais e começaram a expandir a ideia para mais pessoas. O que começou como uma visão era agora uma realidade, algo que impactaria a vida de outros profissionais, ajudando-os a encontrar um equilíbrio semelhante ao que Lucas estava buscando. No entanto, uma surpresa estava prestes a acontecer. Quando o site foi finalmente lançado, Lucas recebeu uma mensagem de sua antiga agência. Era um convite para uma reunião com os executivos. Ao invés de sentir medo ou pressão, Lucas sorriu. Ele sabia que a decisão que ele tomaria ali não teria nada a ver com o passado. Ele estava pronto para o futuro que ele mesmo estava criando. A reunião com os executivos da antiga agência foi marcada para uma sexta-feira, e Lucas não sabia exatamente o que esperar. Ele havia se afastado do ambiente corporativo por tanto tempo que a simples ideia de voltar a esse mundo parecia estranha. Mas, ao mesmo tempo, ele não podia ignorar a possibilidade de usar sua plataforma e sua experiência para influenciar positivamente o setor que ele tanto conhecia. O convite para a reunião veio de um dos diretores mais antigos da agência, que havia sido um de seus mentores no início da carreira. Lucas não sabia exatamente o que ele queria, mas sabia que a reunião não era apenas uma formalidade. Havia algo mais, algo que ele ainda não compreendia. Quando Lucas entrou na sala de reuniões, ele sentiu uma onda de nostalgia misturada com ansiedade. A sala, com suas grandes janelas e móveis modernos, era um reflexo da agência, poderosa, organizada e focada em resultados. Mas, ao olhar para as pessoas à sua volta, Lucas percebeu que algo havia mudado dentro dele. Ele já não estava mais tão imerso naquele ambiente, nem tão obcecado por sua própria ascensão profissional. O diretor se levantou assim que Lucas entrou e fez questão de cumprimentá-lo com entusiasmo. Lucas, é bom te ver de novo. Espero que esteja tudo bem. Sentimos sua falta por aqui, você sempre foi um dos nossos melhores. Lucas sorriu, mas sentiu uma pontada de desconforto ao ouvir aquelas palavras. Ele não fazia mais parte daquele mundo e sabia disso. Obrigado, é bom estar de volta. Eu tenho seguido um novo caminho, mais focado no equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. O diretor, percebendo a mudança em Lucas, fez um gesto para que se sentasse. Eu ouvi falar sobre sua nova plataforma, Lucas. Achei interessante. Mas, se me permite dizer, vejo um grande potencial em você voltando para esse ambiente. A indústria precisa de pessoas como você, alguém com a experiência que você tem, mas também com uma visão mais humana. Pensando bem, talvez você possa liderar um projeto aqui, trazendo suas novas ideias para dentro da agência. Acredito que você pode ser a chave para algo grande. Lucas sentiu uma mistura de surpresa e apreensão. Ele nunca imaginou que sua antiga agência, que tanto valoriza a ascensão rápida e o sucesso imediato, fosse tão receptiva à ideia de mudar seus paradigmas. Mas, por outro lado, ele sabia que a proposta envolvia voltar àquela vida agitada, ao estresse e à competição constante. Ele tinha que pensar bem antes de tomar qualquer decisão. Eu entendo o que você está dizendo, mas a minha vida hoje está muito diferente, e minha prioridade agora é ajudar as pessoas a encontrarem um equilíbrio entre o sucesso profissional e o bem-estar pessoal. Eu realmente acredito que esse é o caminho. Não sei se consigo voltar a esse tipo de trabalho, mesmo que seja para liderar algo inovador, respondeu Lucas, sentindo uma necessidade de ser honesto consigo mesmo. O diretor olhou para ele por um momento, como se estivesse ponderando as palavras de Lucas. Então, sorriu e disse, eu respeito sua decisão, Lucas. Você sempre foi alguém muito reflexivo. Mas quero que saiba que, se mudar de ideia, há sempre espaço para você aqui. O mundo precisa de pessoas como você. Não importa qual seja seu caminho, nós sempre estaremos dispostos a colaborar. Lucas agradeceu a oferta, mas sabia que não poderia voltar atrás. Ele já estava em uma nova jornada, uma jornada que não dependia de aprovação ou reconhecimento de ninguém além dele mesmo. Ele se levantou, apertou a mão do diretor e, antes de sair da sala, disse, eu sei onde estou agora, e é isso que importa. Agradeço a sua compreensão,
mas a minha missão está fora daqui. Enquanto caminhava para o elevador, Lucas sentiu uma sensação de leveza. A reunião o ajudou a confirmar que ele estava tomando as decisões certas. O mundo corporativo, com suas recompensas e pressões, parecia estar em um passado distante, algo que ele estava pronto para deixar para trás. Quando ele chegou em casa, Luana estava lá, esperando por ele. Ela sabia que aquela reunião era importante, e Lucas mal podia esperar para compartilhar o que havia acontecido. Então, como foi? Perguntou Luana com um sorriso curioso. Lucas se sentou ao seu lado e, sem hesitar, respondeu: eu percebi que não é mais o meu lugar. Eu não preciso disso para ser feliz. O que quero agora é construir algo que realmente tenha impacto, algo que mude a vida das pessoas, assim como a minha foi mudada. Luana sorriu, aliviada e feliz por ver que Lucas estava no caminho certo. Ela o abraçou, e ele sentiu uma onda de gratidão por ter encontrado alguém que o compreendia tão profundamente. Eles estavam, de fato, construindo algo juntos, uma nova visão para o futuro. Nos dias seguintes, Lucas e Luana continuaram a expandir a plataforma, agora com mais foco e confiança do que nunca. O que havia começado como uma ideia simples estava se transformando em algo que tocaria vidas de uma maneira verdadeira e significativa. Eles sabiam que o caminho seria longo e cheio de desafios, mas, juntos, estavam prontos para enfrentá-los. Lucas percebeu que, ao se afastar de tudo o que era familiar, ele havia encontrado a verdadeira liberdade. Não a liberdade de evitar responsabilidades, mas a liberdade de ser quem ele realmente era, sem medo de falhar ou de ser incompreendido. Ele estava criando algo mais importante do que qualquer sucesso que poderia ter alcançado em sua antiga carreira. Ele estava criando um legado de transformação e autenticidade. O projeto de Lucas e Luana finalmente estava decolando. A plataforma que ambos haviam criado para ajudar as pessoas a encontrarem o equilíbrio entre suas vidas pessoais e profissionais estava fazendo uma enorme diferença. O feedback positivo de milhares de usuários ao redor do mundo começou a surgir, e Lucas se sentiu mais realizado do que jamais imaginou ser possível. Mas ele sabia que isso não significava que o caminho estava livre de obstáculos. Pelo contrário, ele ainda tinha muito a aprender, e os desafios à frente seriam intensos. Após o sucesso do lançamento inicial, Lucas e Luana começaram a receber propostas de empresas e organizações que queriam incorporar a filosofia deles em seus próprios ambientes corporativos. Grandes empresas estavam interessadas em criar programas que ensinassem seus funcionários a lidar com o estresse, a melhorar a qualidade de vida e aumentar a produtividade sem sacrificar o bem-estar emocional. Apesar da enorme gratificação que esse reconhecimento trouxe, Lucas não deixou que isso desviasse de seu objetivo principal: ajudar as pessoas a se reconectarem consigo mesmas, a redescobrirem o valor do tempo com a família e amigos, e a entenderem que o sucesso financeiro não era tudo. Ele sabia que, por mais que fosse tentador aceitar contratos lucrativos com grandes corporações, ele precisava manter sua missão intacta. Luana, como sempre, foi sua maior aliada nesse processo. Ela ajudava a manter o foco e a visão clara. Juntos, eles criaram uma série de workshops e eventos de capacitação para pequenos empreendedores, e cada vez mais pessoas estavam se inscrevendo. O público estava sedento por um novo modelo de trabalho e de vida. Mas enquanto o projeto prosperava, Lucas também começou a refletir sobre o impacto que ele e Luana estavam criando no mundo. Ele se deu conta de que estava participando de algo muito maior do que ele jamais imaginara. Ele estava fazendo uma diferença real na vida das pessoas, e isso preenchia de uma maneira que nenhuma vitória corporativa poderia ter feito. Certa tarde, após mais uma reunião sobre o futuro da plataforma, Luana puxou Lucas para uma conversa fora do ambiente de trabalho. Eles estavam caminhando por um parque tranquilo, o sol começando a se pôr no horizonte. O céu estava tingido de laranja e dourado, e o ar fresco da tarde parecia trazer consigo uma sensação de renovação. Lucas, você percebeu como tudo isso tem sido transformador, não só para os outros, mas para nós também? Luana perguntou com um sorriso suave. Ela sempre foi a mais introspectiva, e seus pensamentos profundos muitas vezes a ajudavam a enxergar as coisas sob uma nova perspectiva. Lucas parou por um momento, olhando ao redor. A cena à sua frente parecia representar perfeitamente a jornada deles. Eu percebo, sim. E não tem sido fácil, mas cada passo valeu a pena. Eu nunca imaginei que chegaríamos tão longe. E o mais incrível é que agora eu vejo o que realmente importa. O resto parece tão pequeno, sabe? Luana sentiu, entendendo perfeitamente o que ele queria dizer. Eu sei. Antes, você estava tão focado em alcançar mais, em ser o melhor, em provar algo para o mundo. Mas agora, você faz isso por uma razão muito maior. Você já encontrou seu lugar, e é aqui. Lucas sorriu e olhou para ela. Ele sabia que sem Luana,
nada disso teria sido possível. Ela o ajudara a enxergar a vida sob uma nova ótica, mais plena e significativa. Sim, e eu sei que o que estamos criando juntos não é apenas um negócio, é uma missão. Cada pessoa que tocamos, cada vida que ajudamos a melhorar, é o verdadeiro sucesso. Nesse momento, Lucas sentiu um profundo senso de paz. Ele tinha finalmente entendido o que sempre havia buscado. Não era o sucesso material, nem o reconhecimento social. Era a paz interior, o equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal, e a capacidade de fazer a diferença de maneira genuína. Quando eles voltaram para casa naquela noite, sentaram-se juntos e refletiram sobre o caminho percorrido. Lucas sabia que, apesar dos desafios que ainda poderiam surgir, ele havia encontrado algo mais valioso do que qualquer prêmio ou honra. Ele havia encontrado seu verdadeiro propósito. E, mais importante, ele havia encontrado a felicidade não na busca constante pela perfeição, mas na aceitação de si mesmo e no compromisso com o caminho mais significativo. Ele não precisaria mais buscar validação externa, porque ele já tinha tudo o que precisava dentro de si. Ele sabia que, ao lado de Luana, poderia continuar a mudar o mundo, um passo de cada vez. Enquanto o sol se punha no horizonte, iluminando o caminho à frente, Lucas sentiu que, finalmente, estava exatamente onde deveria estar. A jornada não havia terminado. Na verdade, ela estava apenas começando. E ele estava pronto para enfrentar tudo o que o futuro reservava, com coragem, confiança e, acima de tudo, um coração cheio de propósito.